A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva, poderosa e eficaz. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Estamos trabalhando no livro de Mateus. Uma história linda, gloriosa. Como toda a Bíblia, só tem o melhor para mim e para você. Hoje estamos no capítulo 20, do 17 ao 28. O tema é: peça a Jesus o que pode suportar. Porque tem pessoas que vai pedindo coisas e não sabe o que está pedindo. E tudo na vida tem um preço. Então a gente tem que pedir aquilo com ordem e decência. Então é bom ler a Bíblia, se interagir com ela para entender, para pedir ao Senhor entendimento. Porque muitas vezes você está pedindo coisas, está clamando coisas que você não vai poder suportar. Então peça com sabedoria. Porque Jesus sabe que você pode suportar e eu também. Mas a gente também tem que ter entendimento. Porque de repente ele pede e você pede e ele dá. E depois, né? Aí se vir consequências difíceis, não foi ele. Foi o seu clamor sem entendimento. Vamos aprender aqui na palavra? Mateus 20, a partir do 17. Quando Jesus estava subindo para Jerusalém, chamou os discípulos para o lado e falou com eles, em particular, enquanto caminhavam, ele disse, Jesus sempre orientando os discípulos, Jesus sempre dando ensinamento a eles. Veja que o que ele vai dizer agora aos discípulos, ele também está dizendo para mim e para você hoje. É uma orientação para que a gente entenda cada dia mais a palavra do Senhor. Escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte. Você já pensou? Jesus fazendo milagre, coisas maravilhosas, de repente diz uma coisa dessa aos discípulos. Nem sempre as pessoas estão preparadas para ouvir determinadas coisas. Muitas vezes a gente diz algo querendo ajudar e as pessoas não estão preparadas, né? Imagina uma coisa dessa. Perto de um mestre maravilhoso que só fazia o que é bom, agora ouvir da própria boca dele algo desse tipo. E o entregarão aos seus judeus. Estes vão zombar dele, bater nele e crucificá-lo, mas ao terceiro dia ele será ressuscitado. Ele diz aqui uma coisa interessante aos discípulos, ele entregarão aos judeus, estes vão zombar dele e crucificar. Quantas vezes a gente somos zombada pela nossa fé? Quantas vezes a gente somos zombada por pessoas que se acham melhor do que eu e do que você? Às vezes mais jovem, quer nos ridicularizar. Jesus vê tudo, não se preocupa não. Sabe por quê? Porque tudo isso fizeram com ele. Imagina comigo e com você. Então a mãe dos filhos de Zebedeu chegou com seus filhos perto de Jesus e curvou-se e pediu a ele um favor. Agora, nesse versículo 20, tem tudo a ver com o tema. Peça a Jesus o que pode suportar. Essa mulher, esta é a mãe dos filhos de Zebedeu. Ela pediu um favor a Jesus. Veja o que ela pediu. O que é que você quer? Jesus perguntou. Perguntou Jesus e ela respondeu. Prometa que quando o Senhor se tornar rei, estes meus 2 filhos sentarão à sua direita e à sua esquerda. Veja que loucura. Os filhos dela eram sempre mortais como eu e você. Ele ia ficar ali perto do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é a Trindade. Como é que ela ia pedir uma coisa dessa? É como muitas vezes a gente ora, intercede, louva e jejua por uma coisa que sem entendimento. Às vezes pede para ser usada assim, vá com calma. Porque tudo tem um preço. Às vezes o seu temperamento, a sua estrutura não suporta. Jesus disse aos 2 filhos dela, vocês não sabem o que está pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Pode responderam eles. Veja, ele ia beber o cálice da dor, da zombaria, da tristeza para o final da morte, para depois ressuscitar.
O ser humano não suportaria uma coisa dessa. Mas muitas vezes nós pedimos coisa ao Senhor que o preço é altíssimo e que não estamos preparados para suportar. Então, leia a palavra com entendimento para depois você ver o que você vai pedir a Jesus. Eu estou me referindo principalmente às coisas espirituais. A gente tem que crescer com Jesus, eu não tenho dúvida. Tem que pedir ao Senhor para ser bênção na mão dele? Tem. Agora, deixe ele ver o que você pode suportar. Peça o batismo com o Espírito Santo, revestimento de poder. Peça para falar da palavra. Peça. Agora, entendendo que ele sabe o que é melhor. Então, Jesus disse, de fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber, mas eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda, pois foi o meu Pai que preparou esse lugar e ele os dará a quem quiser. Eles iam beber o cálice, como a gente bebe, porque a Bíblia diz, pegue minha cruz e siga-me. Quando a gente serve a Jesus, a gente é perseguido, humilhado, rejeitado, caluniado, às vezes faz bullying conosco, mas é a melhor coisa, a melhor escolha que eu e você fez. Agora, pedir esse tipo de autoridade, além de ser uma audácia muito grande, foi uma falta de sabedoria da mãe deles. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram zangados com os 2 irmãos. Por que eles ficaram zangados? Porque eram humanos. Como é que a gente que é discípulo não pede isso e eles pedem isso? Veja como os discípulos ficaram zangados, que é natural que você vê que eu e você às vezes fica zangada por alguma coisa. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse, como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e os poderosos mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, sirva aos outros. O Senhor viu que aquela zombaria, aquela irritação, né? Que eles ficaram zangados, poderia se tornar numa mágoa, depois numa intriga. E aí? A falta de perdão. Ele não ia poder ser discípulo desse jeito. Então o Senhor mostrou que as autoridades mandam em outras autoridades maiores, mas com eles não era assim. Porque ele estava lidando com algo espiritual, com o reino do céu, que tem que amar, que tem que perdoar, que não tem que ser melhor do que ninguém. Jesus era muito sábio e com essas mesmas palavras ele aconselha a mim e a você. Eu e você não somos como as autoridades do mundo. A autoridade na casa de Deus, a obra na casa de Deus se faz com amor, com carinho, com respeito, com perdão. Não é com rivalidade, perdão, não é com mágoa, não é com inveja, porque aí vai perder o melhor do Senhor. E ele agiu rápido, conversando com os discípulos. Veja, o que a mulher pediu trouxe um transtorno. Eles ficaram zangados. Muitas vezes a gente pede ou fala o que não deve. Quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de vocês. Quer dizer, quem quiser ser o primeiro, seja o menor, para ajudar, para servir. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, dar a sua vida, a salvar muita gente. Veja que coisa linda. Ele quis dizer, olha, eu sou autoridade, mas eu não vim para ser chefe de vocês. E eu sou. Eu vim para servir. Jesus veio para pregar. Jesus veio para ensinar. Jesus veio para amar. Jesus veio para perdoar. Agora, sabendo que a autoridade era dele, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que ninguém pode querer estar numa mesa, numa autoridade dessa. Se ele veio para servir, imagine o servo dele, que é eu e você. A gente também veio para isso. A gente veio para seguir os ensinamentos dele. A gente veio para ser o menor, não é o maior. Essa mulher pediu sem sabedoria e trouxe um desconforto. Mas ele foi e orientou a tudo e a todos. Como ele está fazendo hoje na minha vida e na sua. Então peça a Jesus o que você pode suportar. E vamos ter mais na sabedoria, onde a gente chegar. A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.